código. Porque direto, vocês ficam mandando no meu Instagram assim, não, mas parece que você tem mais energia, parece que a sua energia dura mais. Não é. Galera, não é. Hoje eu fui à prova, porque ontem foi um dia realmente extraordinário. Além do evento ter sido surreal, e no sábado também ter sido um evento das Mulheres Imparáveis extraordinário. Verdade. A gente foi na Lagoinha, né? A gente queria muito, já fazia um tempo que a gente queria assistir o culto do André Fernandes. Isso. E foi um culto muito edificante, sabe? Tocou demais. A gente realmente saiu de lá. Eu, uma nova mulher, o Marcelo, um novo homem e mais. Eu, uma nova esposa, e o Marcelo disse também que um novo marido. Então, assim, foi realmente um final de domingo muito extraordinário. E aí hoje eu acordei, e só enquanto a gente não tá falando de ansiedade, né? Eu acordei um pouco cansada, porque às vezes não parece, mas muitas vezes eu acordo cansada. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. E aí eu poderia ficar lá, só vivendo da glória do passado, da glória de ontem, sabe? Ai, como que foi bom, ai, que delícia que foi o dia de hoje, sabe? Só na brisa, né, que falam. Só que, cara, a glória de ontem ficou ontem, pra ontem. A gente tem que pegar a energia que Deus dá pra gente do dia, ativar. Como que a gente ativa a energia? Balançando, se exercitando. O pessoal tava perguntando sobre a energia, de como você tem bastante energia, é isso? Me mandou no Instagram. Ah, legal isso, hein, saber. Não vi. E aí você ativa, e aí você vai conseguir realmente, de fato, ter a energia para aquele dia. Então, a glória do passado, você vive no passado, e a glória do futuro, a gente não precisa se preocupar. Porque, inclusive, a gente vai falar desse tema que é a ansiedade agora. Não, o problema é que, assim, quando você fica olhando toda vez pro passado, você acha que o seu passado é sempre melhor, né? Ou foi, né? Foi sempre melhor do que você tá vivendo hoje. Nossa, mas lá atrás, nossa, como era bom aquilo, como aquelas músicas eram legais, como aqueles programas de TV eram legais. E aí você fica se ancorando no passado em vez de viver o presente, as coisas novas que estão acontecendo. E foi até um pouco do que o André Fernandes falou ontem lá na Lagoinha, né? Que às vezes a gente fica olhando pro passado e esquece de viver o novo de Deus, né? Tem tanta coisa diferente, tem tanta coisa nova aí pra gente poder aprender, né, e se desenvolver, cara. E a gente fica vivendo lá, aquelas nostalgia. Aí você fica vivendo experiências do passado pra querer trazer felicidade no teu presente. Olha que loucura isso. Mas sabe por quê? O que acontece? Nosso cérebro, ele vive no modo economia de energia. A gente falou de energia, é justamente isso. Ele não quer ter trabalho. Então, aí, o que vai acontecer? Ou ele vai ficar no modo passado, vivendo das glórias do passado, que foi o que eu falei pra vocês, eu vou ficar lá na cama só lembrando como que foi bom, ou então eu fico na cama só lembrando, como que eu era feliz na época quando eu trabalhava, há 30 anos atrás, como eu era feliz quando eu era adolescente, que eu não tinha que trabalhar, ou então eu vou ficar pensando no futuro, um futuro que ainda não aconteceu. Por quê? Porque o cérebro não quer fazer o quê? O dia de hoje, ele não quer plantar, ele não quer executar. Então, o que ele fica fazendo a todo momento? Ou ele tá no passado, ou ele tá no futuro. E aí a gente vai procrastinando. E aí, por isso que muitas vezes a gente se sente ansioso. Porque a gente fica com o nosso pensamento projetado no futuro. E aí a ansiedade, ela muitas vezes está misturada com o medo. Porque o futuro, ele é algo que ainda não aconteceu, obviamente. E para as glórias do futuro, a gente não tá preparado. Por quê? Porque a gente não se planejou. A gente está com o nosso carro, que é aquele a nossa mente, que é o nosso carro desgovernado, sem um planejamento, sem um propósito clarificado. E aí o que acontece? Você fica com drenos mentais. A ansiedade, ela é um dreno mental. Aí a gente já tá entrando no tema, né? Hoje... já falei que a gente tá falando. Já falou da ansiedade? É exatamente isso, né? A gente tá entrando exatamente no tema da ansiedade, porque é viver, você querer viver algo que ainda vai acontecer, né? E aí toda hora você fica com a sua cabeça lá, fala assim, cara, como que eu vou resolver aquilo? Como que eu vou solucionar esse problema? Né? O que será que vai acontecer? O que será que essa pessoa vai falar pra mim? Será que ele vai terminar comigo? Será que ela vai terminar comigo? Será que ela vai brigar comigo? Será que ele, o meu chefe, vai brigar comigo? Será que vai dar pra pagar amanhã o dinheiro? E aí isso vai te gerando ansiedade. Vai tirando ansiedade, vai gerando medo,
faz desconforto, o teu corpo começa a ficar desconforto, você começa a sentir dor, começa a ficar doente. Porque... É um reflexo. Porque... Reflexo do teu sentimento, daquilo que a gente sente. E na verdade, muitas vezes a ansiedade vem porque a gente coloca os problemas maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los, né? Quando a gente tem uma identidade fragilizada, quando a gente está muito conectado com o mundo, a gente se desconecta do nosso Criador. E o nosso Criador, ele sabe de fato como que é a gente, ele sabe a quantidade de fio de cabelo que a gente tem na nossa cabeça. Só que a gente dá mais ouvidos ao que o mundo fala pra gente. E a partir do momento que a gente se conecta com o mundo e desconecta com o nosso Criador, a gente se confunde daquilo que a gente é capaz. E aí a ansiedade, ela vem aí. Porque a gente acha que os nossos problemas, os nossos desafios, eles são muito maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los. Verdade. E aí a gente se sente muito pequeno. E toda vez que a gente se sente pequeno, a gente tem medo. Só que somos imagem e semelhança do Criador. Então não precisa ter medo. É porque aí você começa a trazer as coisas muito grandes. Cara, esse problema é muito grande, né? Nossa, eu tenho uma conta para pagar de um cartão. Veio a conta do cartão de crédito. Pô, se você não vendeu o suficiente, não ganhou uma comissão suficiente para pagar essa conta. Aí você fala assim, cara, como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que você fala é assim, cara, eu sou um desorganizado financeiramente. Você não vai pensar assim, cara, eu consigo me organizar para vender mais e pra focar na solução. Você vai pensar assim, tá vendo? Eu sou um desastrado. Amplia, né? Você pega o problema e você amplia ele. Em vez de falar assim, cara, o que eu posso fazer para melhorar o resultado, né? E eu conseguir trazer mais dinheiro, mais parte financeira para poder pagar essa conta. Já que eu sou um criador. Porque o criador faz o quê? Cria soluções. Só que a partir do momento que a gente escuta o que o mundo fala da gente, que principalmente os nossos pais, não por mal, por querer educar, mas de uma forma às vezes um pouco torta, fala, tá vendo, você não tem juízo, você é um atrapalhado financeiramente. E aí, em vez da gente focar na solução, a gente foca nessas fragilidades. Exatamente, cara. A gente se fragiliza com aquilo que as pessoas nos falam, a gente traz que isso é uma verdade, aí a partir do momento que eu trago que isso é uma verdade na minha vida, eu trago esse sentimento de incapacidade, esse sentimento de incapacidade me traz essa insegurança que eu não sou capaz de fazer, prejudicando a minha autoimagem, falando assim, cara, eu começo a entrar em desespero, o desespero começa a vir a ansiedade, essa ansiedade começa a travar a minha criatividade. Perfeito. E aí essa minha criatividade que é o que eu preciso utilizar para resolver o problema, para criar. A criatividade para criar. Então você vê, né? Você começa o que o inimigo, né? A gente fala que ele quer é justamente bloquear nós para que a gente não se descubra essa nossa identidade, o nosso poder de criação, que é o poder divino de Deus, é a gente poder criar qualquer coisa. A partir do momento que a gente sabe que a gente pode criar qualquer coisa, não tem nenhum problema que não consiga ser resolvido. Nenhum problema. Depois que você entende isso até para a morte, quem fala assim, não, para a morte não tem solução, essa crença, para tudo tem solução. Até para a morte tem solução. Para tudo. E aí, você sabe, você estuda e você tem esse conhecimento, você tem uma vida mais leve, você tem uma vida mais em paz, sabe? Sem ansiedade. O objetivo é esse, você tem uma vida sem ansiedade. Porque eu já até citei numa live passada, o que acontece? Quando a gente fica em estado de estresse, em ansiedade, em qualquer estado negativo, de baixa frequência, o nosso coração ele tem as duas válvulas, ele ativa o acelerar e parar, acelerar e parar. E esse estado vibracional, ele faz com que a gente bloqueie o nosso estado criativo, que tem a ver com a criação. Então, a gente, em vez de achar uma solução para o problema, a gente trava, a gente entra em pane. Então, todas as vezes que vocês notarem que vocês estão sem um poder de criação, é porque, de fato, vocês estão estressados. Depois que eu entendi isso, eu realmente acessei estágios de criatividade que, cara, eu achava que eu era incapaz disso, porque eu nunca me senti criativa. Muito pelo contrário, eu sempre achei me considerei no passado uma pessoa que não tinha criatividade, achava que isso era uma habilidade para algumas pessoas, e na verdade não, tá? Isso aí tá muito relacionado ao seu bem-estar. Quando você entra em um estado de bem-estar, a sua criatividade ela é ativada, tá? Em relação a essa parte da ansiedade, eu tava comentando com o Marcelo hoje, quando a gente
Na verdade, a gente estava em São Paulo e aí a gente precisava chegar em Santos para pegar a Antonella na escola. Ah, é verdade. Né? Foi animal aí, isso. Aí o que acontece? A gente colocou no Waze e a gente tinha uma gordura de 15 minutos, né? Ela ia sair X horas, aí 15 minutos a gente ia chegar com antecedência pra pegar ela na escola. Cara, ia sair 6 horas da tarde, a gente ia chegar às... Exato. Em 5h30. E aí, se fosse tempos atrás, a gente ia ficar ansioso, mesmo com essa gordura, mesmo porque o que acontece? A ansiedade é quando você quer antecipar um processo, né? Você sabe que você vai chegar lá. Eu sabia que eu ia chegar lá na escola dela às X horas, mas eu queria antecipar um processo. Só que quando você está ansioso e você antecipa um processo que não deve ser antecipado, isso aí muitas vezes gera alguns danos e alguns riscos, porque a gente não calcula o risco. Porque foi o que eu falei, a partir do momento que a gente está ansioso, a gente se torna irracional. Então imagina vocês, eu tô indo buscar a Antonella, eu sei que o processo ia demorar 1h30. A estrada, né? Tem estrada nesse percurso. A gente colocou no GPS, tinha dado 6 horas da tarde, né? Que a gente tinha que pegar a Antonella às 6 horas da tarde. E aí o GPS tinha dado 15 para as 6 da tarde, que a gente ia chegar lá. E aí nós como estávamos conversando sobre a questão da ansiedade, né? E aí justamente a gente estava falando assim, caramba, a gente vai chegar às 6, né? A via é a 100 km por hora e o GPS, o que ele calcula? De acordo com a velocidade permitida da via. Né? O rodoanel é 100 km por hora. Então o cálculo para chegar às 5h45 é devido a 100 km por hora. Ele calcula imigrantes a 120 km por hora. Esse é o cálculo que o GPS faz para você ter aquela programação que ele te dá do teu destino. E aí no GPS estava batendo exatamente isso, faltando 15 minutos de sobra. E aí a gente conversando, o que eu fiz? Eu comecei a acelerar a mais do que a velocidade da via. E a gente começou a conversar justamente sobre essa parte da ansiedade. O que é essa ansiedade que a Mariana está trazendo aqui? Você sabe que você vai chegar naquele destino e naquele determinado horário. A partir do momento que eu começo a acelerar esse processo, o que pode acontecer com o meu carro? Ele pode perder o controle. No meio desse caminho, o que pode acontecer? Ter algum acidente. Pode acontecer o quê? Pode chover, pode ter neblina, pode ter um carro, alguém que se acidentou e parar o trânsito. Pode ter um pneu, pode furar. Olha quantas coisas podem acontecer durante o percurso. E aí a gente pode o quê? Não acabar chegando no destino de acordo com o programado. Por conta da ansiedade. Por conta da ansiedade. Porque já estava dentro do organograma, já estava tudo dentro dos conformes. Então não tinha por que a gente antecipar um processo. Quando a gente tenta antecipar um processo, muitas vezes a gente não calcula o risco. Porque é o que eu sempre falo, se você coloca no Waze e você sabe do seu destino, é necessário passar por um processo. Então a gente não tem que ter ansiedade, é um controle desnecessário. Porque nesse caso, o controle não vai te levar a lugar nenhum. E muitas vezes acontece o oposto. Por que a gente se surpreende com o processo? Porque a gente não tem um destino claro. E aí, de fato, a gente tem uma ansiedade por falta de planejamento. Não existe uma fórmula que eu falo assim, então vocês vão parar de ter... Lógico, existe. A gente para de ter ansiedade a partir do momento que a gente vive o presente. Isso é um fato. Né? Que a gente bota o nosso cérebro para funcionar e fala assim, cara, agora eu vou colocar a energia que eu tenho e vou trabalhar. E vou criar causas. Né? Porque é o que eu falei, o cérebro é preguiçoso, então ele não quer trabalhar. E perigoso também. Preguiçoso também. E perigoso também. Só que a partir do momento que a gente não tem claro o nosso destino, então vamos supor, por que eu sabia que a gente não precisava se preocupar quando a gente saiu de São Paulo? Porque eu sabia que o processo era eu descer a serra, que provavelmente se eu tivesse que passar por neblina, estava dentro do tempo, porque o Waze já tinha calculado, estava dentro do processo. Nossa, sabe que me veio? Deixa eu só terminar. Tá. Aí o que acontece? Legal. Por que às vezes a gente tem ansiedade? Porque a gente não sabe aonde a gente quer chegar. A gente não tem uma clarificação do nosso destino. Boa. E aí, qualquer pedra que apareça no meio do percurso não está calculado. Por quê? Porque a gente não sabe para onde a gente quer ir. E aí,
esse fora do planejado pega a gente de surpresa. E aí a gente acha que aquela pedra que é muito pequena, ela se torna muito grande. E aí isso causa uma ansiedade, porque a gente não sabe como resolver. Porque a gente não se antecipou, e quem se antecipa governa. É por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que ser intencional em tudo. A partir do momento que a gente tem intencionalidade, a gente mitiga a chance de estar ansioso. Fala, pode falar. Você tava falando, e o que me veio assim, né? Quando a gente tá na estrada, tá percorrendo esse caminho, a gente tá no processo de atingir os nossos objetivos, né? A gente tem essa meta clara, é onde eu vou chegar, e eu vou chegar lá com um determinado tempo. E para chegar nesse determinado tempo, eu preciso cumprir alguns processos, né? Algo dentro desse caminho. Seria respeitar o limite de velocidade, ter cautela na direção, né? Entender das leis de trânsito, quando eu vou movimentar, dar seta, tudo isso são o quê? Cursos, são experiências que eu tenho que adquirir para conseguir chegar onde eu quero chegar. Porque não é simplesmente a pessoa pegar um carro que não tem uma CNH e eu acho que vai chegar nesse destino. E aí eu tava pensando aqui exatamente assim, ó. E quando eu tenho um radar e eu passo em alta velocidade pelo radar, o que acontece? Ele dispara, certo? E eu tomo uma multa. E o que esse radar significa na nossa vida? É quando você tem uma doença, é quando você começa a ficar resfriado, você pega aí uma virose e começa a te paralisar. Ou, vamos colocar uma coisa pior, você passa em uma alta velocidade pelo um radar e o que vai acontecer? Vai tomar uma multa muito maior, porque ele vai dobrando, né? De acordo com a velocidade que você passa, essa multa aumenta. Não é assim, eu passei, era a 100, eu passei a 110, eu tomei uma multa. Se você passar a 200 por hora, você perde a sua carteira de motorista. O que é isso? Nesse processo, se você quer acelerar demais, o que pode acontecer com o seu corpo? O que pode acontecer com a sua mente? Cara, entrar em colapso. Eu quero atingir com tanta velocidade esse meu objetivo que eu não respeito esse processo. E esse processo, o que vai acontecer a partir do momento que eu não respeito? O meu corpo, a minha mente vai entrar em colapso. Eu posso ter uma doença muito grave. Pode acontecer algo que vai me parar. Porque quando a gente quer antecipar o processo, a gente quer fazer o agir de Deus. E aí é muito perigoso, porque o processo ele é fundamental para a gente desenvolver habilidades. E tem momentos da nossa vida que a gente tem que viver o processo. Que uma aceleração além do limite vai causar essa pane. Ó, a Fê tá colocando aqui, ó. Fê, eu sou muito ansiosa. Ela mandou uma mensagem, obrigado. O tanto que a ansiedade me aprisiona e me paralisa. Ô Fê, mas quais são os gatilhos que te deixam ansiosa? Coloca aqui pra gente. Quem mais tem ansiedade? Sou igual. Quanto mais ansiosa, fico estática. Fico ansiedade ansiosa, paralisa. É coisa do dia a dia. Com medo que eu sempre me machuco nessas fases da ansiedade. A ansiedade, ela ofusca a sua criatividade, cara. Em vez de ela te dar clareza, o que ela faz? Te dá confusão. A ansiedade traz confusão. Eu já fui muito ansiosa, né? Enfim, a dor tem intimidade totalmente com o propósito. E a ansiedade, ela tá muito ligada com a falta de liderança dos pensamentos, né? No meu caso, eu posso te garantir para vocês, né, que tem essa ansiedade que tá muito atrelado ao controle. A minha ansiedade estava totalmente ligada ao controle, porque eu queria ter o controle de tudo. E, na verdade, eu não parava para planejar a minha vida, tá? Eu deixava a vida me levar. Eu achava que não, eu não tinha essa clareza. Eu achava que eu era uma pessoa extremamente organizada e planejada, só que eu era organizada para o dia de hoje. E o ansioso, ele está amanhã, ele não está vivendo hoje. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei essa rotina do futuro, quando a gente antecipa um futuro e coloca para o presente, quando a gente faz os nossos desejos que a gente quer realizar e a gente traz para o presente, a gente começa a fazer as causas. E isso é como se a gente estivesse trazendo uma clareza para o nosso cérebro. A gente pega o nosso cérebro que vive lá no futuro e a gente traz para o estado presente. Perfeito. Mesmo não realizando ainda. Só que aí quando a gente traz para o estado presente, a gente começa a fazer as causas. E aí, o que são as causas? É tudo aquilo que vai te levar para aquele cenário, para o cenário que a sua cabeça está te levando para o futuro e que você acha que ainda não consegue fazer. Só que por que você não consegue fazer? Porque a ansiedade, ela te traz
uma procrastinação, porque a partir do momento que o teu cérebro ele está no futuro e ele não está no presente, fazendo as causas, você está paralisado. Ele te traz confusão. Né? Exato. É confusão. O que ele traz? Confusão, incerteza, insegurança, procrastinação. Você começa a fazer coisas que não estão alinhadas com o teu propósito. Cara, o meu objetivo é conquistar uma viagem internacional. Vamos colocar um exemplo aqui. Beleza, para eu conquistar essa viagem internacional, eu vou precisar ter X de grana. Para eu ter X de grana, eu vou precisar fazer tais causas para criar essa grana. E aí, eu vou precisar vender outras coisas, eu vou precisar criar novos negócios, enfim, eu vou precisar trabalhar para criar essa parte financeira. E aí começa a acontecer situações na sua vida que você começa a dar sim para tudo. Aí eu vou fazer isso, aí eu também vou fazer isso, aí eu vou fazer isso. E coisas que não estão alinhadas com o objetivo que você quer chegar. Não e tem aí intencionalidade. não tem intencionalidade. Aí essa ansiedade, né, de querer resolver as coisas logo, te tiram do foco, te fazem, né, de não ter clareza. E o que acontece? Confusão. Confusão, não tem criatividade, é o que a Mariana está trazendo aqui. Para você trazer esse teu futuro, você precisa colocar como? Ele detalhado, você detalhar o passo a passo daquilo que você quer chegar. E aí, o que acontece? Para vocês começarem a ir minando, né, a ansiedade, vocês vão ter que começar a ter resultados. Porque... Peraí, não muda não, senão eu perco perdão. raciocínio. Eu tinha lido já. Não, porque ó, que nem a Fê tá colocando assim, porque eu não acredito, toda vez que eu vou falar em público, eu fico ansiosa e eu fico nervosa e eu fico com dor de estômago. Uhum. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que aconteceu há alguns 4 anos atrás, eu acho que quando eu comecei as redes sociais. A Antonella era muito neném, e aí eu fui fazer a minha primeira live, que é muito semelhante ao que você tá falando, Fê. E aí, nessa primeira live, eu comecei a ficar muito nervosa antes da live começar. Eu queria ter o controle de tudo. Eu ia fazer uma live com uma outra pessoa, de uma mentoria que eu tava fazendo com o Joel. E essa pessoa, um amigo, inclusive, ele não queria antecipar qual eram as perguntas que ele ia me fazer. Eu, uma pessoa muito controladora, eu fiquei muito ansiosa. E aí, hoje eu faço uma avaliação. Por que eu fiquei ansiosa? Por conta do problema de julgamento das pessoas, porque eu tinha medo de como que as pessoas iam me avaliar. Eu tinha medo, eu tinha um orgulho, que eu não sabia que era orgulho, mas era orgulho porque eu ficava pensando, cara, quantas pessoas vão entrar na live? E se ninguém entrar? Isso aí é orgulho. Então, na verdade, eu não estava preocupada em transbordar na vida da pessoa, entendeu? Em pegar a minha história e contar e fazer com que as pessoas crescessem com a minha história. Eu estava preocupada na época em alimentar o meu ego. O que as pessoas vão achar? Que elas vão gostar de mim? Porque eu precisava de uma validação. E também eu queria massagear o meu ego, tipo assim, quantas pessoas que tem na live? Como eu sou amada. Entendeu? Não era no sentido de transbordo. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. No evento que eu fiz ontem, né, eu e o Marcelo, a gente colocou todo mundo no palco para destravar essa fala. E a gente contextualizou que de fato a gente não precisa de se preocupar com o que as pessoas acham da gente, porque a gente já foi aprovada por Deus. E quem precisa nos aprovar já aprovou. Então a gente não precisa se preocupar com nada além disso. Porque assim, bom você se torna, ninguém nasce bom de oratória. Então é uma ansiedade desnecessária. Eu quero só complementar um negócio, amor, da Fernanda, assim, ó. O que acontece sobre esse sentimento que você tem essas reações muito fortes, né, no seu corpo? Você sente isso? Quando nós temos um sentimento que ele se repete constantemente na nossa vida, esse sentimento ele se torna um sentimento muito mais denso, um sentimento muito mais profundo dentro da gente. E aí toda vez, e isso são repetições por anos, tá? Então essa ansiedade que você carrega já vem de anos atrás. Você vem vindo, ela só vem aumentando. E quanto mais foco você vai dando nela, você não consegue tratar essa ansiedade, ela vai se tornando cada vez mais densa, cada vez mais presente na sua vida. E o seu corpo, quando você tem um sentimento muito presente, muito forte, ele mostra. Você tem essas dores no estômago, você começa a ter tremedeira. Por quê? A partir do momento que a gente tem essas emoções, cara, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não... a partir do momento que a gente não trata essas emoções, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não vire, né, um problema de saúde, de fato. É um hábito, né? Só que assim,
toda vez que você for... tudo aquilo que a gente pensa, vou colocar assim, tudo aquilo que a gente pensa, a gente criou, tá? A gente criou na nossa mente. Tudo que eu vou pensar, eu vou criar na nossa mente. Mas nem tudo vai, o quê? Ser realizado. Não é porque eu pensei e eu criei na minha mente, quer dizer que de fato isso vai acontecer na minha vida. Então, falo assim, se eu tô tendo pensamentos negativos, cara, não quer dizer que isso de fato vai acontecer na nossa vida. Porque, deixa eu só fazer um adendo. É só pra trazer uma clareza pra ela, pra você não entrar nessa onda, entendeu? Porque o que acontece, inclusive, porque a gente fala a todo momento, né, dessa parte da criação, e aí, inclusive a Giovana da outra vez perguntou, cara, como que eu administro minha mente? Porque direto eu penso negativo, e a ansiedade, ela te joga direto pro negativo. Pra gente criar uma situação, pra acelerar uma criação, a gente tem que estar em bem-estar. Isso é um fator fundamental, tá? Então, por que que as coisas... Lei. É uma lei. Por que a gente... Se a gente fosse... Desculpa que eu me desconcentrei porque a Antônia tá falando. Então, pra gente criar, devemos estar em bem-estar. Por que que quando os pensamentos negativos vêm, a gente só precisa trazer o bem-estar e trazer um novo pensamento? Porque a gente fica em baixa frequência. E em baixa frequência, que é esses pensamentos negativos, é muito difícil da gente acessar a criação. Então demora muito mais, muito mais. Então não se preocupa tanto com isso. Tenta só trazer o seu carro desgovernado para a rota. Desacelera ele, né? Desacelera, traz clareza. É como se você estivesse focando. Sabe a lente de aumento? Quando você está vendo que você está com ansiedade, quando você está vendo que está com um problema, desacelera. Que é super difícil. Por quê? Porque o tendencioso é a gente ir pro futuro e a gente ficar remoendo aquele sentimento. Porque o teu cérebro, ele não sabe o que é bom e o que é ruim pra você. E é isso que o Marcelo falou, faz todo sentido. Porque a partir do momento que você tem um sentimento com repetição, o teu cérebro, ele vai se acostumar com aquilo. Que é isso que é um perigo. Porque a partir do momento que seu cérebro se acostumou com aquilo, ele vai trazer cenas para que você toda hora se sinta assim. Porque por mais que isso é ruim pro seu corpo, pra sua vida, a sua mente ela não sabe disso. Então você vai viver atraindo situações e pensamentos repetitivos, mesmo que negativo. É isso. Tá? Somos viciados em ser quem somos, Exato. né? Teu corpo ele é viciado em ter essa dopamina, né, de infelicidade, de incerteza, de insegurança, de indecisão. A nossa mente, nosso corpo, nossos sentimentos, cara, infelizmente, eles são viciados para o lado negativo. Por isso que a gente trabalha muito a mente, justamente para que você não caia nessa cilada, nessa casca de banana. Porque a gente tem que estar toda hora avaliando, peraí, isso aqui é uma verdade ou não? Isso aqui realmente é validado, isso aqui? Isso que está acontecendo na minha vida hoje, eu consigo mudar? Começa a fazer, ou isso aqui é impossível mudar, não tem como eu mudar isso. Tudo, gente, tudo dá para mudar. Se você tiver conhecimento suficiente, você consegue mudar todas as situações. Eu vou colocar um exemplo aqui, na hora de subir no palco, na hora de subir no palco, era para eu ter feito na parte da tarde, e falou, seu Marcelo, dá pra você fazer agora a primeira palestra? Eu falei, claro, eu faço. Sabe o que me aconteceu? Começou a me vir um frio na barriga, na hora. Começou a me vir aquele frio na barriga. Deu até frio na hora. Aquele calafrio, né? E aí eu parei. E eu falei assim, opa, por que eu tô sentindo isso, né? Por que tá me gerando essa ansiedade? Por expectativa de ser aceito, por a minha palestra ser aceita pelas pessoas que estão ali presente. Essa minha ansiedade é por necessidade de aprovação de alguém aqui? Essa minha ansiedade é porque eu não domino o assunto que eu vou falar? E aí eu respondi isso internamente comigo mesmo. Gente, isso aconteceu em questões de 5 minutos. Eu parei, respirei, respondi todas essas perguntas, falei, eu domino completamente o assunto, muito. Eu não preciso ser aprovado por ninguém, porque eu já sou aprovado por Deus, sou imagem e semelhança dele. Eu não preciso provar nada para ninguém aqui. E se as pessoas gostarem ou não gostarem, o problema é delas, porque eu tô dando o meu melhor. Na hora, acabou.
Isso aí é entrou governar. leve. É governar sobre todas as coisas. Você governa sobre todas as coisas. Por isso que o nome da nossa metodologia é Lidere a Sua Vida. Porque a partir do... Eu sou uma pessoa que eu era muito ansiosa. Aliás, assim, hoje em dia, até o Marcelo, que é um pouco mais calmo, ele se via em situações onde também se sentia ansioso. Porque a gente tem uma série de informações e de interação com o Instagram, e isso são dopaminas que vão ativando no nosso cérebro e a gente gosta, porque é aquela dopamina podre que a gente acaba sendo viciado. O açúcar, o café, tudo isso a gente tem que ir paralisando, porque a minha irmã mesmo, por muito tempo ela falou, o café não me abala, o café não me afeta, aí você via, ela estava super ansiosa. A gente nega de fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? O básico bem feito. Eu mesmo, eu amo café, só que eu sei a dor da ansiedade, eu sei quanto que ela me dói. Então será que vale a pena eu tomar café que nem uma doida? Porque assim, sentir ansiedade vai muito também de você decidir não sentir mais. Eu decidi, quando eu cheguei no fundo do poço na minha ansiedade, eu decidi não sentir mais. E aí eu fui buscar ajuda, né? Na verdade, na época, 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar esse tema, eu não tinha uma pessoa que podia me tratar, que tinha metodologia nem nada. Então eu fui buscar. Mas eu decidi. E a partir do momento que você decide, já é você colocar o seu carro e falar assim, bom, agora o carro que tá desgovernado, vai ter alguém que vai estar dirigindo. Por mais que essa pessoa ainda não saiba dirigir tanto, mas tem alguém no comando, tem alguém no volante. Ou mente, peraí, tem alguém que tá no comando aqui. Essa pessoa tá aprendendo, mas ela tá no comando. E aí, o que acontece? Eu comecei a acreditar no sobrenatural. Porque o problema do ansioso é que ele é controlador. E aí ele quer controlar o mundo, ele quer controlar tudo. Só que existe um Deus, um universo para quem não acredita. Enfim, existe uma energia que é o sobrenatural. E quando a gente se sente ansioso, muitas das vezes é porque a gente está totalmente ligado ao mundo e desconectado ao sobrenatural. Porque não tem como você estar em bem-estar achando que não existe um sobrenatural. Porque Deus, ele é Deus na nossa vida. A gente só precisa fazer a nossa parte, que é as causas do momento, que é viver o presente. E aí, a ansiedade, ela é reduzida e muitas vezes ela é eliminada quando a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida. É isso. Eu era uma pessoa que eu não confiava. Eu falava que eu tinha fé, mas eu não tinha. Eu passei a ter fé agora. Porque eu acredito realmente que Ele está no controle da minha vida. E quando eu começo a querer ter um controle que não é meu, a minha ansiedade volta. E volta muito, né? Essa semana mesmo, eu tive momentos que eu me senti ansiosa. E aí, o que acontece? É uma característica. Eu tô falando pra vocês que vocês vão ficar sendo curados, eu não sei. Eu tô falando que, no meu caso, eu ainda tenho momentos que eu me sinto um pouco ansiosa, mas aí eu tenho noção. Porque daí quando você lidera a sua vida e os seus pensamentos, você sabe justamente quando existem gatilhos que você vai ter que pegar e falar, o carro tá saindo aqui na pista e tá indo pro acostamento, deixa eu dirigir de novo. E aí eu percebi, sim, estou conectada com o mundo e desconectada com o meu Deus. E aí eu falei, não, legal, cara, deixa eu voltar. E aí isso é treino. Eu tenho certeza que cada vez mais, por eu ter esse orar e vigiar, esse autogoverno, cada vez mais eu vou evitar ir pro acostamento e vou manter o meu carro aqui, ó, na pista. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui, tem 18 pessoas aqui na live. Eu não sei como que você entrou hoje aqui nessa live, como que foi a sua semana, como tá sendo o seu mês ou o seu ano aí. Às vezes você pode estar passando por alguma crise dentro do seu casamento, no seu relacionamento, né? Você pode estar passando algum problema de saúde, alguma notícia na sua saúde que você teve e isso tá te deixando ansioso, né? Esse problema também no seu casamento tá te deixando ansioso, você não sabe como resolver. Se você tem aí, você está passando por problemas financeiros, né? E não tá vendo aí um horizonte na sua vida, se você não tá vendo isso, cara, como que eu vou resolver esse problema financeiro? Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar o aluguel da minha casa? Como eu vou pagar a escola dos meus filhos? Às vezes você pode estar se sentindo assim hoje. Quando você começar a trazer esses sentimentos de ansiedade para tentar resolver algo e não consegue ter essa criatividade para resolver isso na sua vida,
começa a se perguntar, volta para si mesmo, faz uma autorreflexão na vida de vocês e faz exatamente como nós fazemos, como eu dei o exemplo aqui, como a Mariana deu o exemplo da vida dela aqui. Eu dei o exemplo agora da palestra, a Paula deu aqui o depoimento dela também da palestra. O que acontece? Vamos voltar, a gente volta para nós, para dentro de nós e fala assim, cara, essa ansiedade que eu tô sentindo, o que vai fazer, o que eu posso fazer para resolver isso? O que está dentro do meu controle? Volta para dentro de vocês e começa a questionar, começa a dar perguntas para vocês mesmos, perguntas abertas para você sair desse círculo vicioso aí. Desse limbo, né? Desse limbo. Cara, porque isso vai te consumir dia após dia no seu casamento, vai se consumir na sua saúde. Cara, o que eu posso fazer? Será que se eu começar a caminhar, se eu melhorar a minha alimentação, isso não já começa a trazer soluções? Será que se eu conversar com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido, será que eu tenho uma conversa mais franca com eles, eu não vou conseguir resolver esse problema? Será que essa parte financeira que está prejudicando talvez o meu relacionamento, eu trazer a minha esposa, eu trazer o meu marido e conversar com ele e trazer causas que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Às vezes a gente se encontra, parece num beco sem saída. E você entra nesse desespero. A gente entra, né, nesse desespero de ansiedade. Fala, cara, o nosso corpo começa a tremer. A gente começa a embaçar a visão. Não consegue dormir. Você não consegue dormir porque a ansiedade, ela te pega. E ela vai te consumir. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente só consegue combater um bom combate quando no meio do combate a tua vida tá um caos e você dorme bem. Escuta o que eu tô falando, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tá passando por um problema e você consegue dormir, é que aquele problema tá governado. Enquanto a gente perde o sono pro problema, o problema ele tá maior que a gente. A gente não consegue. É igual um chefão do videogame, não tem jeito. Enquanto o problema faz a gente perder o sono, a gente não é capaz de enfrentar o problema. Agora, a partir do momento que a gente tem o problema e a gente dorme, acabou. O problema vai ser resolvido. Porque é em estado de bem-estar que a gente consegue matar o chefão. É isso. Não tem jeito. Porque é uma questão de tamanho. Se a gente perde o sono para qualquer problema, acabou. A gente se acha muito pequeno de resolver ele, né? E assim, você se coloca numa situação que eu sou muito pequeno para resolver isso na minha vida. E a gente vive em repetição. Você vê na novela, eu cresci vendo pessoas na novela, na verdade eu cresci vendo meu pai em uma situação de desemprego. E aí isso fazia com que ele perdesse o sono. E aí por muitas vezes na minha vida eu perdi o sono porque aquela cena, ela plantou uma semente na minha cabeça. E aí, o problema do ansioso é que a gente vai na Matrix, a gente vai na boiada e a gente fica com um diálogo mental. Ficou ansioso? Vamos lá? Vamos parar e pensar. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu penso o que eu penso? E se o pior acontecer? E se o pior acontecer? Se eu perder o emprego? Cara, se eu perder o emprego, eu vou procurar outro emprego. E aí eu tô perdendo a minha noite de sono por uma coisa que não aconteceu e que se acontecer eu vou resolver. E se eu tiver uma doença grave? Então tá bom, então vamos ver que se eu tiver uma doença grave, eu vou pro hospital, eu vou me tratar e eu vou ficar curada. E aí, só que eu tô antecipando, porque a partir do momento que eu fico ansioso, eu perco pro problema. A gente tá fazendo da forma errada. Só que tudo bem, eu também fiz isso por muito tempo. A gente acha que a gente é incapaz. Nós achamos que a ansiedade, o que ela faz? Ela faz com que a gente ache que nós somos incapazes de conseguir conquistar aquilo que eu conquistei. A gente acha que é incapaz de conseguir prover novamente. A gente acha que é incapaz de resolver aquilo. Porque ela a gente está conectado no mundo. Porque a ansiedade, ela faz você se conectar no futuro. E o futuro com o mundo, não o futuro com o sobrenatural. E aí, a partir do momento que você se conecta com o mundo, você pensa igual ao mundo, você tem resultado do mundo. O Criador, que faz milagres, que opera no sobrenatural, ele não pensa que nem o mundo. Ele pensa que nem o reino. Só que aí a gente não quer ter o desgaste, porque assim, é muito mais... pra gente mudar a nossa mente, a gente tem que investir muito mais energia para trazer e controlar o carro. Sim. Por mais que esteja doendo, a gente tá lá. Tipo assim, tá sentada no prego, mas tá feliz. Dói muito mais a gente pegar e governar o carro e falar assim, não, agora eu vou sentar no prego, eu vou resolver, eu vou tomar as rédeas da minha vida.
Porque a gente fica no diálogo mental. Se toda vez que a gente fica ansioso, a gente pegar um amigo e falar o que a gente está sentindo, muitas vezes a gente passa a não ser mais ansioso, mas a gente quer se resolver sozinho. É tão mais fácil, a gente não precisa nem se resolver sozinho. A gente pega e entra em oração. É como se você achasse que você não tem energia suficiente mais. Não, acabou minha vida. Eu não tenho mais energia para conseguir solucionar esse problema. Cara, como Deus falou pra gente governar sobre todas as coisas, é pra governar sobre os nossos sentimentos. A partir do momento que você governar sobre os seus sentimentos, tiver essa capacidade mental muito forte, muito bem treinada, quando tiver com a sua mentalidade muito bem treinada, você vai governar de uma forma que nada vai te abalar. Porque você sabe que você é superior a tudo. Qualquer problema. Você é muito maior do que qualquer problema. A Você ponto tem de energia pra dormir tudo. no meio do problema. No meio do problema. Você E a tem partir energia do pra momento tudo, que cara. você dorme no meio do problema, você ativa o seu bem-estar. E o seu bem-estar, ele ativa automaticamente a criatividade para resolver qualquer problema. E aí, como diz a Antonella, você se torna um resolvedor de problema. É. Porque, cara, não existe. A gente tá aqui numa experiência física. E, cara, a gente tem que entender que a gente vai ter muitos problemas daqui pra frente. Daqui pra frente não, teve no passado, vai ter no futuro e a todo momento. Então, pra que a gente tá se preocupando tanto? Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, cara, não, eu tô ansioso porque eu quero ser multimilionário. Aí, ok. Aí a pessoa se torna multimilionária. Quando acessa o multimilhão, a pessoa já quer o bilhão e não consegue nem curtir o multimilhão. Então, qual é a graça da vida desse jeito? Vivendo essa ansiedade. Então, eu ia falar assim, né? Você imagina, olha o que aconteceu na vida de Abraão, quando Deus falou que ia dar um filho para eles. Quando Deus fala que vai dar um filho, ele fala assim, cara, mas eu sou muito velho para ter um filho. Não, você vai ser o pai de todos, né? Você, tudo vai começar através de você. Ele fala, não, mas eu tenho 100 anos de idade, como que eu vou ter um filho? E aí o que ele faz? A ansiedade dele faz com que ele queira agir no como de Deus. E aí ele começa a cometer erros. Começa a cometer pecados. Se antecipa, né? Quer Conta da uma ansiedade. Ele quer acelerar o processo. Porque o que a gente tem que entender é que toda promessa, dentro da promessa, tem o processo. Então não adianta a gente se antecipar e ter uma ansiedade. Você tem que respeitar o processo. Dentro da promessa, tem o processo. Porque o processo ele é fundamental para a gente se tornar uma pessoa digna da promessa. É querer abrir uma empresa hoje e você já começar a faturar X milhões aí. Você querer faturar milhões, se você abrir uma empresa agora. Você não passou nem do primeiro mês. Você ainda não tem equipe, você ainda não tem logística, você não deu treinamento, você não tem ainda sabedoria suficiente na parte administrativa. E você já quer fazer tudo. E sozinho. Sozinho. É o que acontece. Porque assim, você quer pular todos os processos. Todas as etapas e você quer se resolver sozinho. Porque o ansioso, ele é assim. Ele não abre a boca para falar que está ansioso. E o que a gente tem que entender é que o sobrenatural, o agir de Deus, ele acontece sempre com 2 ou mais pessoas. A partir do momento que você pega um amigo, uma pessoa e você fala, cara, eu estou sentindo isso e aquilo, só de você verbalizar aquilo que você está sentindo, você mesmo já tem a resposta. Mas o diálogo mental, ele é terrível, porque é a energia do maligno, muitas vezes. Muito bom. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Faz sentido isso? Pô, a gente nem tirou a nossa foto hoje, né? Vamos tirar uma foto que a gente já ainda tá arrumada aqui, ó. Gente, vamos tirar a nossa foto da live, colocar a chave que vocês pegaram aqui sobre ansiedade. Teve bastante chave, não teve? A gente veio desse evento aqui, ó. Era pra gente não ter feito a live de hoje, mas eu falei, o Marcelo também, né? Não vamos procrastinar e abrir mão de algo tão importante. Vambora, que se tá batendo no nosso coração, tem que fazer. Né? E se tem energia, estamos acordados, tem energia, dá pra fazer. Então, vambora, meu. Não tem tempo ruim, não. Então, bora, vamos tirar a foto e vocês colocam aí quais são as chaves que vocês pegaram. É aqui em cima? E aí a gente vai passar um exercício já. Ai, meu Deus. Não, peraí. Não é aí. Não é aqui? É aqui, ó. Ó, tá vendo? Quem ensinou tá ensinando. É isso. Não, quem foi ensinada tá ensinando. Milagre. Não é no comentário? Ixi, será que você tirou? Não sei nem como tira isso. Não, você tirou da outra vez. Bom, enfim. Bom, a gente tira assim, ó, vai. Pera aí, bora. Faz uma pose assim. Bom, gente. Ó, mas fez sentido animal. a live? Muito bom.
Tem Ó. muitos outros exemplos que a gente pode trazer. É. Né? A gente quis trazer esse exemplo da parte do carro e da estrada, que eu acho que fez Pra muito ficar mais didático, né, Não, e pra fez vocês. muito sentido agora. A gente veio conversando no carro, a gente falou, cara, exatamente isso. A ansiedade é a gente querer antecipar um trajeto, sabe? Antecipar um destino. A gente vai E tem que trazer cumprir mais... o processo. A gente vai falar mais vezes desse tema, porque é um tema que... Eu vou aprofundar isso no Lidere Sua Vida também com o também. pessoal, tá? No Lidere Sua Vida, lá quem tá lá dentro do Lidere Sua Vida. A gente vai abrir um módulo só de ansiedade. Só de ansiedade. Vou explicar pra vocês de forma mais profunda Isso. como que eu me curei assim, né? Como que eu A gente trabalha a coloquei nossa mente, energia né? pra deixar ela de uma forma neutra, né? Pra ela não me paralisar. Só que o exercício que eu queria que vocês fizessem é um exercício que é o mais do mesmo, tá? É o que vocês querem. Qual é a rota do Waze da vida de vocês? Para que a gente não seja paralisado foco, né? pela ansiedade. A partir do momento que a gente coloca qual é a rota que a gente vai viver no Waze, se a gente passar por uma neblina, a gente vai saber que é o processo e que tá tudo bem. O problema é quando a gente passa pela neblina sem saber que tá fazendo parte do processo, né? Porque foi o que eu falei, dentro da promessa existe um processo. Só que se a gente não souber qual é a promessa, a gente se abala pelo processo, tá? Então, coloquem qual que é o destino de vocês, para que vocês sejam intencionais e para que qualquer chuva não abale vocês, ok? A única coisa é que a gente vai ter que colocar o guarda-chuva e tá tudo certo, faz parte, tá? Os vales, né, eles fazem parte pra gente chegar lá no topo, né? Pra gente pegar a medalha da maratona, teve que pagar cada quilômetro, a dor do quilômetro. Só existe paz depois da guerra. Não tem jeito. Só né? existe vitória depois da guerra. Mas a gente tá Vai aqui ter pra que combater ganhar, o bom combate. Pra gente isso. combater o bom combate, a gente precisa estar em estado presente, entendeu? Nem no passado e nem no futuro. Pegar a energia que Deus deu pra gente diariamente e ativar. Todas as vezes que vocês estiverem ansiosos, entenda que é a mente de vocês com preguiça. E aí vocês têm que voltar pro presente e colocar energia e ser fazedores. É isso. Fechou? Boa. Muito bom. Não foque no O cenário. cenário, foque na promessa. É Titi. isso aí, meu. Pra não permitir com que você dissipe energia. Não se distraiam. Não se distraia. Não dissipe energia, não gaste energia com aquilo que não tem sentido com o teu cenário de vida, com o teu propósito da sua vida, cara. Boa, tamo junto. Até depois do fim. Fechou, turma. Valeu, gente. Bora. Boa noite, hein? Boa noite. Gratidão. Obrigada pelo tempo de vocês. Eu amo fazer isso. Muito bom, bom Tchau, demais. tchau. Valeu, tchau.